Nós vamos bater um papo hoje com o Dr. Fabrício, ele é especialista em direito previdenciário, Dr. Fabrício, e eu tenho a satisfação de ter aqui ao meu lado também o jornalista Carlos Moraes. Carlos Moraes, primeiramente, tudo bem? Satisfação? Tudo bem, Zé. Roberto, um prazer, uma alegria estar aqui com você, grande profissional da imprensa, falo isso com o maior carinho, conheço o seu trabalho e é sempre uma alegria estar aqui no Pod Zé, com o seu site também, que é um sucesso. Olha que maravilha, vou até tirar o microfone aqui. Doutor Fabrício, que satisfação tê-lo aqui nas nossas plataformas. Zé, para mim é uma satisfação muito grande vir mais uma vez a Cascavel e cada vez eu tenho uma novidade, né? Eu nunca tinha feito o teu podcast, então falar sobre previdência aqui para a população de Cascavel, muito bem acompanhado, tenho referências muito boas suas, vindas aqui do nosso amigo Carlos Moraes, então é uma satisfação e olha, eu já fiz muitos podcasts, mas assim ao ar livre é o primeiro. Esse é um podcast itinerante, então a gente vai em vários lugares, nas praças, onde acontecem feiras, fazendo essa cobertura e batendo papo. Fica mais fácil, Carlos Moraes, porque muitas vezes para a pessoa se deslocar até onde a gente tem lá o podcast, fica mais difícil. Então a gente está correndo atrás da notícia. Você inovou muito e tem total razão, né, doutor? Às vezes você quer entrevistar a autoridade ou alguma personalidade, a pessoa não pode sair agora. Não, eu vou aonde você está. E rapidinho você monta aqui os seus equipamentos, né? E já consegue mandar para o ar o podcast. Parabéns. E a coisa acontece, é o caso de hoje, por exemplo, com o Dr. Fabrício. Dr. Fabrício, vamos falar um pouquinho, como especialista em direito previdenciário, o que nós temos de novidade? Olha, talvez a pergunta seja o que não temos de novidade, porque esse ano de 2025, Zé Roberto, está sendo uma loucura para quem trabalha na área previdenciária, né? Eu sou ex-servidor do INSS, sou egresso da casa do INSS e depois entrei na advocacia previdenciária, mas o ano de 2025 está sendo bem diferente. Começando pelo famoso golpe do INSS, né, que atingiu 6,5 bilhões de desvios do bolso dos aposentados e pensionistas. E como é que está essa situação, doutor? Vamos atualizar aqui os nossos seguidores. Olha, em abril fomos surpreendidos aí com a situação de que as entidades, muitas delas nem existiam, entidades assim só de fachada, promoviam descontos nas aposentadorias e pensões dos segurados da Previdência. Naquele primeiro momento achou-se que era alguma coisa até no cofre do INSS, tal era o volume, Carlos, 6,5 bilhões. Só que num segundo momento observou-se que o golpe ele atingiu um pedacinho de cada um pouquinho de cada um. Essa foi a magia do mal, digamos assim, do golpe, porque ela pega da pessoa mais idosa, da pessoa mais humilde, da pessoa que ganha salário mínimo, tirando ali R$40, R$50, R$60 por mês, para que no todo de quase 40 milhões de aposentados e pensionistas, o valor desviado realmente seja muito grande. O detalhe é que assim, neste momento ainda está na fase de investigação, porque foi instalada uma CPMI no Congresso Nacional. Essa semana, Carlos, teve o famoso depoimento do careca do INSS, né? E esse depoimento é um depoimento que a gente espera que na sequência venham aí várias e várias novidades, abrindo a caixa de ferramenta, mandando para cadeia quem tem culpa, né? Carlos Moraes, como que você vem acompanhando essa situação aí? Olha, eu acompanho já esse trabalho que o Dr. Fabrício desenvolve, né, em defesa do aposentado. A gente tem muitas broncas, o consignado, por exemplo, que é uma exploração, é um assédio em cima dos aposentados. Agora, esse desvio indevido, isso é um lastimável, então é cadeia para toda essa gente, né, doutor? O senhor acredita que além do careca, aí nós teremos outros envolvidos presos? Na verdade, tentaram achar um bode expiatório aí, né? Então, assim, o careca do INSS ficou famoso como sendo o mentor desse esquema, a pessoa que centralizava as informações entre o INSS e as entidades que estavam descontando. Mas é só dar uma passada de olho, Carlos, e ver que muitas das empresas que faziam os descontos, elas têm, na verdade, a propriedade de grandes empresários que estão por trás. Teve um caso famoso de uma empresa, que aliás eu tinha clientes que tinham desconto dessa empresa, que sediada lá no Amapá ou no Acre, salvo engano, e que quem estava no CNPJ da empresa era a faxineira da casa do empresário. Então ele tinha 10 empresas, ele colocava empresas no nome de terceiros e autorizava esses descontos via careca do INSS. Agora, o fato é, Carlos, que essa investigação precisa pegar os grandes, inclusive do meio político. Não é possível que ninguém sabia disso. É um negócio nebuloso, né? E aquilo que foi falado, né? Tira um pouquinho de cada um, né? Parece que não faz falta, dá aquele montante, mas é algo que é reprovável e as providências precisam ser tomadas.
Falando sobre a sua carreira profissional, doutor, vamos falar um pouquinho mais. O senhor, inclusive, me parece que está vindo para cá, para Cascavel, é do Sudoeste? Sou do Sudoeste, isso. Sou natural de Clevelândia, uma cidade que fica ao lado de Pato Branco, no Sudoeste. Resido em Pato Branco há quase 16 anos, depois que eu voltei embora. A minha história com a Previdência, ela é assim, praticamente toda a minha vida profissional, né? Porque eu ingressei na Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, para cursar Direito, e virei estagiário do INSS. E aí de estagiário eu fui contratado, de contratado eu passei no concurso. Fiquei 8 anos no INSS, quando então saí e fui para a Advocacia Previdenciária. Então a minha atividade profissional realmente ela é envolvida com o direito previdenciário. Eu não faço nenhum outro ramo do direito, né? E a nossa base é Pato Branco, onde temos a matriz. Só que assim, Zé, o Carlos é um entusiasta, inclusive, da nossa expansão aí dos escritórios. Nós fomos abrindo mais escritórios na região sudoeste, aí chegamos a Curitiba. E nesse momento eu vejo assim muita possibilidade, já tem até a data programada aí para 2026, a abertura no escritório no Oeste, o primeiro escritório do Oeste aqui na cidade de Cascavel. Vai ser aqui em Cascavel, no oeste do Paraná, aqui na capital do Oeste. Aqui na capital do Oeste, Cascavel, uma cidade que eu falei pro Carlos, só tá faltando um convitinho, um motivo a mais para vir morar em Cascavel, Zé, porque que cidade bonita, que povo acolhedor, que local assim que nos recebeu de braços abertos, desde o primeiro momento que nós chegamos aqui. Cheguei bem acompanhado, né? Então a tendência das coisas é darem certo, mas gosto muito de Cascavel e quero investir em Cascavel. Vai dar certo aqui, né, Carlos? Não tem erro. Com certeza, Zé. E o doutor Fabrício, ele tem hoje 11 advogados, né? Fora administrativos, os servidores administrativos, né? Os colaboradores. Então eu tenho certeza que vai ser um grande investimento para a cidade de Cascavel, para gerar aí empregos também e para atender bem os aposentados, porque é um profundo conhecedor, como eu já disse, e às vezes ele, por ser um cara dedicado, por ter uma equipe dedicada, ele consegue muitas vezes ter olhos para aquela coisinha que muitas vezes fica de fora da pessoa que está buscando a aposentadoria. No meu caso mesmo, ele me aposentou, foi através do escritório, e eu estava com uma aposentadoria bem abaixo do que ele acabou conseguindo. Junta isso aqui, vai atrás desse documento, vai atrás disso, veja isso, e acabou aumentando, né, o valor da aposentadoria. Então é interessante você estar com uma equipe que tem amor pelo que faz, né, e que conhece. E foi servidor do INSS, é um profundo conhecedor, então treina a equipe quase que diariamente para estar prestando bom atendimento às pessoas que buscam o escritório. Doutor, quais são as principais dúvidas hoje das pessoas quando procuram o escritório? Olha só, Zé, são muitas mesmo. As pessoas vão trabalhando ao longo da vida, vão vivendo e não se preocupam com a aposentadoria. O brasileiro como um todo, ele acaba fazendo planos para estudos, planos para trabalho, planos para casamento, para casa própria, para o primeiro carro, quer dizer, ele vai fazendo um monte de plano. E a aposentadoria fica em segundo plano. Ele lembra da aposentadoria quando ele está com mais de 50, às vezes mais de 60 anos de idade. Via de regra, quando ele já está cansado ou tem alguma doença, alguma coisa que começa a prejudicar a atividade profissional dele. Quando ele chega, me procura com essa idade, qual é a dúvida dele? Olha, ele pode ter dúvida se ele tem condições, por exemplo, de aposentar por doença, por invalidez, por algum problema de saúde, se ele tem direito a alguma insalubridade ou periculosidade, que são aquelas atividades que prejudicam a saúde ou tem risco de perder a vida no seu desempenho, o que pode fazer com que a aposentadoria fique melhor e num tempo menor de contribuição. Ele tem dúvida se pode, quem é do meio rural, se pode trazer tempo da roça, da agricultura para colocar na aposentadoria. Ele tem dúvida sobre, o caso dos homens, é muito recorrente, Carlos, quem prestou serviço militar, se ele consegue usar esse tempo de serviço militar ou não na aposentadoria. Dúvida sobre o cálculo, né? Então ele chega e diz assim, olha, eu quero saber quanto vai dar a aposentadoria. Tem como, uma pergunta que eu sempre ouço, tem como me aposentar com o teto? Né? O cara passou a vida inteira no salário mínimo, meio frio e tal, daí ele quer aposentar com 8.100 e pouco, que é o teto de hoje. Achando que nos últimos 3, 4 anos de contribuição, se ele levantar para o teto, ele vai conseguir essa aposentadoria de teto. Então, tudo é uma consulta, digamos assim, na área previdenciária. Você tem que estudar o caso para dar um retorno, estudar um caso para dar um retorno. Até por isso, Zé, que o nosso escritório nunca cobrou consulta desde o primeiro dia que abriu as portas, porque o meu cliente não tem condições de pagar R$50 de consulta. Ele precisa ter a informação para aí depois saber se
toca o processo adiante ou não. E diga-se de passagem, viu, Zé, não tem assédio, né, como as instituições financeiras aí. Então, o Dr. Fabrício tem essa característica muito positiva, né, que é de deixar livre para prestar o atendimento mesmo, o esclarecimento para a pessoa, não quer nem saber o CPF, RG, telefone, contato. A pessoa vai lá, quer o esclarecimento, o escritório está pronto para prestar esse esclarecimento. E aproveitando aqui sobre os descontos indevidos, o doutor Fabrício tem colocado muito bem essa questão dos consignados, viu, Zé? Um assédio. Você veja, os palmeirenses vão ficar bravos comigo agora, mas a Crefisa, nessa instituição financeira da dona Leila, que é a presidente do Palmeiras, ganhou no país todo, entre as 27 unidades, 26 estados, e o Distrito Federal ganhou 25, né, doutor? Sim, só não ganhou em um estado. Só em um estado. E agora está tendo um problema sério aí. Então, com todo respeito aos palmeirenses, a dona Leila ter bastante dinheiro, comprar aviões, né? Ela tem o direito de ganhar o dinheiro dela. Agora, esse assédio que é praticado em cima dos aposentados, pelo amor de Deus, isso tem que ter um fim. E o detalhe, Carlos, que no caso em específico da Crefisa, que se tornou famoso aí no mundo previdenciário, devido ao descredenciamento da Crefisa, porque o que o governo federal fez? Ele descredenciou a Crefisa. A Crefisa não está mais podendo operacionalizar a folha de pagamento do INSS. O que chamou a atenção foi o seguinte: a falta de estrutura física da Crefisa para atender os aposentados. Porque diferente do investimento em ações, do investimento em criptomoeda, de uma situação que você resolve tudo pelo celular, a folha de pagamento do INSS, ou a aposentadinha do INSS, ele quer olho no olho, ele quer falar com o funcionário do banco, ele tem dúvida sobre a senha, ele precisa fazer um cartão, cadastrar, fazer a prova de vida uma vez por ano. E aí o que aconteceu? Como a Crefisa ganhou uma licitação em 99% dos estados do Brasil, ela não teve estrutura para atender essa pessoa. Aí quando a pessoa ia atrás da Crefisa, ela falava assim: liga lá no 0800 da Crefisa, entra no aplicativo da Crefisa e pede para resolver. E esse cidadão não sabe fazer isso, não tem condições. E aí ele não achava a loja da Crefisa nas cidades, porque hoje você tem lojas de financeiras, e até aqui em Cascavel deve ter, para fazer empréstimo consignado, não para pagar a folha de pagamento do INSS, né? Aí estourou esse problema, que não é só da Crefisa, Carlos, né? Vários e vários bancos aí que nasceram só para fazer empréstimo, não são instituições que oferecem cartão de crédito, conta corrente, né, que dão crédito, que fomentam o comércio. Não, é só para operacionalizar. E o assédio é tão grande porque, Zé, você nem recebeu o primeiro pagamento da aposentadoria, já tem banco te ligando. É uma coisa impressionante. É automatizado, né, Carlos? É automatizado. E esses dados são vazados, são comprados, são vendidos? Como é que funciona isso? Olha, veja bem, há mais ou menos uns 8 anos atrás, antes da pandemia, íamos ainda até a agência do INSS. Depois da pandemia não vai mais, resolve tudo pelo online. Mas íamos até a agência. Aí, certa feita, eu estou lá na agência, na cidade de Pato Branco, entrando com o processo de aposentadoria. Aí, entreguei a documentação, o meu cliente do meu lado, o servidor do INSS do lado de lá do balcão, ficou ali uma meia hora, tal, deu certo a aposentadoria. Ele apertou no botão do computador e concedeu. Ah, deu certo, pam. Quando ele fez assim, segundos depois caiu uma mensagem no celular da pessoa: você tem 30 mil disponível para receber. Isso é piada pronta, né? E cada caso é um caso, é isso, né, doutor? E dependendo do encaminhamento, se ele não for bem feito, a pessoa acaba recebendo menos ou não tem isso? Ah, tem, com certeza, né? O planejamento da aposentadoria, o cálculo da aposentadoria, a cada 1 ano, essa é uma informação que você não sabe, Carlos, a cada 1 ano a menos no tempo de contribuição, hoje, pela lei de hoje, é 2% a menos na aposentadoria. Então, se você deixar 5 anos de tempo de roça fora da aposentadoria, é 10% a menos. Se você deixar 10 anos, é 20% a menos, né? Se você entra na lei depois de 2019, depois da reforma da Previdência, o cálculo é 1. Se você entra até a reforma da Previdência com direito adquirido, o cálculo é outro, né? Pensionistas, no caso então de óbito, pessoas que faleceram até 13 de novembro de 2019, o cálculo é 100%. Para quem faleceu depois de 13 de novembro de 2019, o cálculo é 50% mais 10% por dependente. Então, entender essa sistemática de cálculo, como é que funciona a lei, o que pode incluir, o que não pode na aposentadoria, é fundamental. Não à toa é que é triste reconhecer isso, porque é a minha atividade profissional e é do que eu sobrevivo, mas a advocacia previdenciária, ela explodiu no Brasil inteiro, ela cresceu muito, é o terceiro ramo do direito hoje, 13% dos advogados estão na área previdenciária. Por quê? Porque o INSS não conseguiu explicar para o cidadão. O ideal era não ter tanto advogado, o ideal era que o próprio INSS explicasse para o cidadão. Mas ele não conseguiu fazer isso, as pessoas foram procurando os profissionais. Olha só que interessante. Então você que nos acompanha, fique ligadinho aí, né? Fique atento. Dr. Fabrício, daqui a pouco ele vai passar também
como você pode encontrá-lo, porque hoje, independente da distância, né? Lembrando que o Dr. Fabrício nos passa essa informação importante, vai estar em Cascavel também, vem para cá com o escritório, ele é do sudoeste do estado, mas hoje o atendimento ele pode ser feito à distância. Hoje, eu diria para ti que 50% do nosso atendimento já é online, né? O nosso escritório de Curitiba, o qual nós estamos lá há 4 anos aproximadamente, se caracterizou como um escritório que começou já fazendo atendimento online. Nós temos clientes que moram nos Estados Unidos, na Europa, na África, né? Brasileiros que foram embora e que procuraram um escritório. Óbvio, você não vai exigir que o cara venha até o escritório. Então, com os canais online hoje, você pode fazer praticamente tudo. Só não se faz hoje, por enquanto, uma perícia médica de modo online, mas está para entrar aí a perícia médica online da Previdência, né? Fora isso, você faz audiência online, você encaminha documentos, você tem o atendimento. Tem clientes que nós aposentamos e já pagaram os honorários e o processo já foi por arquivos, que nós nunca vimos o cliente pessoalmente, né? Ele não foi no escritório. Então, é possível sim atendermos qualquer localidade do mundo, para falar a verdade. Como que as pessoas encontram o seu escritório? Nós temos uma matriz que fica na cidade de Pato Branco e mais 6 filiais. Estamos abrindo agora um escritório em Francisco Beltrão nesses próximos 60 dias. Na sequência viremos a Cascavel, mas temos as nossas redes sociais. Então, nas nossas redes sociais, @FK Previdência, Instagram, Facebook, TikTok.